Paisagens áridas, cavalaria, salões, botas, duelos com tiroteios. Você consegue identificar de qual filme estamos falando? Se respondeu Três Homens em Conflito, dirigido por Sergio Leone, ou Os Imperdoáveis, dirigido por Clint Eastwood, ou qualquer outro filme de faroeste, você acertou. A verdade é que é difícil pensar num só filme quando ouvimos essa descrição, já que ela traz elementos visuais e narrativos recorrentes nas obras desse gênero cinematográfico. Who's the fella who owns this shithole? Parece legal trabalhar aqui. Aristóteles, em sua Poética, foi o primeiro a tentar sistematizar as formas literárias, iniciando a concepção de gênero. O filósofo grego classificou a poesia em categorias como o drama, o épico e o lírico, com o propósito de decidir quais eram as qualidades particulares de cada estilo distinto e o que se poderia esperar de cada um deles. Fica R$3 daí, tá? Tá, 5 que eu vou levar o bombom também. Só precisa assinar aqui rapidinho. Você vai querer sacola daí? Vou. Quer que coloque o bombom? Não, deixa eu ver. Tá bom. Fica pra terça-feira daí, tá? Tá. Tchau. No século XVIII, o gênero foi definido por Friedrich Schiller como uma relação mútua entre o fim e a forma, que são elementos essenciais desse sistema. O fim, ou objetivo, se refere à razão principal por trás de todas as regras de um gênero literário específico, e a forma é o meio por qual o gênero alcança esse fim. Assim, a forma é determinada pelo objetivo do gênero, ao mesmo tempo que é necessária para alcançá-lo. No cinema, a teoria de gênero também considera a negociação constante entre forma e conteúdo. Edward Buscombe argumenta que um dos principais critérios para definir o gênero de um filme são os elementos visuais e sonoros, ou seja, suas formas externas. Elas também são responsáveis por influenciar os elementos da trama, que são as formas internas. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. De maneira semelhante, Rick Altman pensa o gênero cinematográfico a partir da relação entre os eixos semânticos, que são os significados dos conteúdos fílmicos, e sintáticos, que são as estruturas como esses conteúdos se arranjam. Dado o caráter pragmático do cinema, a correlação entre significado e estrutura depende da atuação desses elementos dentro do filme e de como eles são observados pelo espectador. Assim, a abordagem de Altman consiste em analisar um gênero identificando os traços que se repetem dentro de um conjunto de filmes coerentes. My God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Finalmente, o público é incluído por Steve New nessa discussão. Segundo o autor, o gênero cinematográfico dialoga com sistemas de expectativas e hipóteses que os espectadores trazem consigo ao cinema. Como explicam Jacques Aumont e Michel Marie, o gênero só tem existência se forem reconhecidos como tais pela crítica e pelo público. Eles são, portanto, plenamente históricos, aparecendo e desaparecendo segundo a evolução das próprias artes. Em Paranoia Doce, curta dirigido por Evandro Scorsin, acompanhamos uma viagem de 4 jovens que acaba dando errado, por conta de eventos estranhos. Aposto que esse pequeno contexto já te ajudou a entender qual é o gênero desse filme. Os elementos da trama, como aparições repentinas e cenas que confundem sonho com realidade, juntamente com os aspectos estruturais, como o ambiente esfumaçado e a trilha sonora de cordas, remetem a filmes de suspense, o que nos permite também reconhecê-lo como tal.
Já em Pulso, dirigido por Felipe Ofiero Fonseca, identificamos diversas formas externas que estabelecem uma atmosfera típica do gênero de ficção científica, como os figurinos com capacetes e trajes semelhantes ao de astronautas e a trilha sonora, composta com sintetizadores. No entanto, também é evidente que o filme possui formas internas do gênero romance, que se revelam por meio da narrativa e das relações entre as personagens extraterrestres que sonham e buscam pelo paraíso, onde podem amar. Como observamos nesse exemplo, os filmes podem ser categorizados em mais de um gênero cinematográfico. Diferentemente do que muitos acreditam, o gênero não limita o filme. Pelo contrário, ele representa uma moldura flexível que facilita conexões e evidencia o caráter híbrido das obras cinematográficas. Portanto, podemos definir gênero cinematográfico como uma categorização flexível, que agrupa os filmes a partir da relação entre formas e conteúdos. Os gêneros são arranjos estruturais e contextuais, uma vez que pressupõem expectativas de reconhecimento de padrões pelo público. É por isso que, mesmo que você for ao cinema sem saber nada sobre um filme, é possível reconhecer rapidamente que se trata de um romance, terror, drama, comédia, faroeste ou qualquer outro gênero.